Olá, meninos e meninas da terceira série do ensino médio da Escola Nelson Alves Tremuro. Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos no quarto trimestre final, tá na hora de colocar as atividades em ordem, quem tá com alguma pendência, para chegar no final do ano, está tudo certinho para concluir finalmente o ensino médio. Pessoal, na aula de arte desta semana, que será do dia 26 a 30 de outubro, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: operar em diferentes ferramentas tecnológicas de forma a compreender a hibridização das linguagens, das possibilidades dentro da arte. E a gente vai falar sobre arte e tecnologia, como elas se unem e quais são os seus benefícios atualmente. Então vamos lá, como a arte e a tecnologia se unem? Pessoal, quando a tecnologia entrou na arte, os artistas eles revolucionaram a forma de expressar, de colocar a sua obra. Então, no passado, para ter uma obra de arte, o artista tinha que ficar ali horas observando, horas ali analisando, para colocar suas pinceladas no quadro, para depois entregar. Hoje não. Com o início da fotografia, que se iniciou há muito tempo atrás, nós tiramos uma foto em questão de segundos, tão real assim como o quadro era naquele passado. Então, os artistas eles foram renovando as suas formas de expressar. Por isso que veio o modernismo, veio o expressionismo, não é verdade? Então, a tecnologia, a gente tem que unir ela ao favor da arte. O que os artistas fazem? Eles desenvolveram novas profissões, igual designer, tem tecnólogo, colocando a arte ali presente para o uso da tecnologia, trazendo uma nova visão, uma perspectiva diferente, um novo olhar e trazendo ali o belo visto da arte. Por isso que eu falo para vocês bastante em sala de aula que hoje a gente tem que estar atualizado com a tecnologia e ser criativo para colocar a junção dessas duas funções para entrar no mercado de trabalho. Principalmente vocês que estão no ensino médio, estão logo entrando no mercado de trabalho, essa junção do atual com a tecnologia e a arte, a criatividade, a ideia inovadora, juntando os dois, é uma peça-chave para o mercado de trabalho. Eu convidei uma pessoa muito importante, muito querida para mim, que é meu professor de História da Arte do tempo da faculdade. Ele vai contar para vocês um pouco da história, né, desse desenvolvimento da arte lá no passado, com a inclusão da tecnologia e nos dias atuais. Eu vou colocar para vocês, espero que vocês gostem, que prestem bastante atenção, que é um conteúdo riquíssimo ele falando, para depois eu voltar com as questões a serem respondidas para a sua avaliação. Bom dia aí aos alunos e alunas aí do primeiro ano, alunos aí da professora Angélica, tudo certo? Tudo bem com vocês? Meu nome é professor Augusto Vasconcelos, também sou professor de artes, e o assunto que vocês estão vendo aí sobre arte e tecnologia é um dos assuntos mais importantes que existe atualmente na arte, né? Não dá para separar a arte e tecnologia. Já é uma discussão já há muito tempo começada, de que a arte anda sempre junto com a técnica artística. E vários foram os momentos da história aí em que a tecnologia acaba transformando a arte. Quando foi isso? Por exemplo, quando inventaram a fotografia. Assim que inventaram a fotografia, a pintura de retrato morre. Ela acaba morrendo. Porque aquilo que o pintor retratista demorava uma semana, um mês para poder pintar,
o fotógrafo faz em 1 segundo com um clique da máquina. Ou seja, a máquina fotográfica era um meio mecânico de apreensão do real e ela acabou substituindo a pintura de retrato. Como que a pintura vai se virar? A pintura vai se virar, vai ter que se reinventar de uma maneira diferente. Aí os pintores começam a pintar não exatamente do modo como era na pintura de detalhe, a pintura detalhista. Não, o pintor começa a pintar borrado. Ele começa a tentar representar, por exemplo, o sentimento, né, lotando o quadro de cores vermelhas. Ele começa a querer, por exemplo, representar apenas as impressões do real. Surge aí o impressionismo. Depois a imagem ela é totalmente desmontada e desconstruída no cubismo. Então, quem é que transforma a pintura? A fotografia. A fotografia faz aparecer o cinema, porque cinema é imagem em movimento, né? Daí vem a palavra cinema, movimento. É a mesma origem da palavra cinética ou cinemática, né? Então, a tecnologia aí é importante. A gente pode até dizer assim que a pintura impressionista e pontilhista chega a prenunciar aquilo que vai ser a imagem pixel. O que é a imagem pixel ou pixel art, né? Senão exatamente isso que nós estamos falando, né? E até hoje, por exemplo, ao invés do escultor fazer escultura em madeira, em pedra, ele trabalha com outras coisas. Ele trabalha com plásticos, ele trabalha com polímeros, ele trabalha com hologramas e holografias. Por quê? Porque a tecnologia avança, a arte avança junto também. Vamos ver algumas imagens? Preparei aqui algumas imagens para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Olha, essa daqui é a fotografia, né? Fotografia, quando ela aparece aqui, ó, ela mata a pintura. A pintura morre, a pintura não tem mais como sobreviver, né? Se você colocar aqui a história da fotografia, né? Quando aparecem as primeiras máquinas, né, fotográficas, né, que eram totalmente diferentes do que é hoje, né? A primeira fotografia feita, que é essa imagem que está aparecendo aqui, ó, para vocês, que é feita com a câmera escura, né? Os pintores renascentistas, há muito tempo atrás, conheciam a câmera escura, né? Olha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui é a câmera escura dos renascentistas, olha. Era uma espécie de uma máquina, né? Como se fosse uma máquina fotográfica do passado, antigo, ó, que servia aí para refletir a luz, né? E os pintores renascentistas montavam essas câmeras escuras aqui para poder desenhar, né? E as câmeras escuras dos renascentistas não era uma máquina fotográfica, era uma espécie de um quartinho mesmo, né? Que tinha um quartinho de madeira que tinha um furinho só em uma das paredes, como vocês dá para perceber aqui, ó. E por esse furinho, gente, passava aqui a imagem. Sabe que às vezes no furinho era colocada uma lente. Mas mesmo se você fizer assim com a mão, ó, um pequeno furinho já se transforma numa lente de ar, né? Eu, quando tenho, por exemplo, dificuldade, eu tenho miopia, uso óculos, né? Eu, quando tenho dificuldade de enxergar alguma coisa de longe, eu estou sem óculos, eu faço assim, ó, faço um furinho com a mão, olho através dele, a minha miopia é ligeiramente consertada. Justamente por conta disso, ó. Isso daqui é a primeira máquina fotográfica, chamada de a câmera escura. Para vocês terem uma ideia, tem como você fazer uma câmera escura como trabalho de escola, ó. Como mostra aqui, ó, esse trabalho aqui de escola feito por alguns alunos, né? Então é isso aí, ó, a câmera escura, gente, ela é algo que a gente usa até hoje, ó. Pode ser uma caixa de papelão com um furo e uma lente, né? E aí do outro lado, o que a gente vê? A gente vê a mesma imagem que está na frente, só que invertido, né? Isso tem a ver com física ótica. Então é daqui que começa a surgir a fotografia, né? Nasce aí da câmera escura. E aí depois, no século XIX, aí, né, surge, por exemplo, a fotografia de fato, a fotografia mesmo, né?
Quando a fotografia surge, gente, ela permite o aparecimento do impressionismo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O impressionismo é essa pintura, ou essa forma de pintar, né? Que a gente fala que é meio borrada. Por que meio borrada? Porque o artista ia tentar representar, por exemplo, a luz do sol de manhãzinha, logo nas primeiras horas da manhã, ó. E a luz das primeiras horas da manhã dura o quê? De 6 horas da manhã até 7 horas. Era o tempo que o pintor tinha para pintar. Então ele pintava borrado assim, ó, tudo borrado, como vocês estão vendo aqui, né? Então essa daqui era a pintura impressionista. Ó. Se você olhar de pertinho, ela parece um borrão, gente. Tudo borrado, né? Por quê? Porque isso daqui, ó, era feito às pressas, correndo. O pintor só queria representar a luz. Mas dá para perceber que é uma pintura bonita, né? Essa pintura impressionista aqui, gente, né? Por incrível que parível, ela tem muito a ver com o pixel art. Por exemplo, se eu digitar aqui na internet impressionismo e pixel art, o que é pixel art? Vocês já devem saber, né, gente? Pixel art é aquela arte que desenha por pixels, né? Quem aqui gosta de jogos de computador sabe disso, né? A imagem ou toda a imagem digital é formada por pixels, que são pontinhos quadrados, como vocês estão vendo aí nessa imagem aqui, né? E, gente, a pixel art ela é muito importante, porque ela é uma arte atual que usa tecnologia, não é? Que são aí a tecnologia. Então tem bastante coisa de pixel art que dá para a gente ver. Olha, tem até umas brincadeiras mesmo de pixel art com o próprio impressionismo, né? Se liga ao universo dos videogames, né? Dos gráficos de games, como vocês estão vendo aí, né? Os videogames atuais até não usam mais pixel art, né? Mas se você olhar a pixel art, ela tem muito a ver com o impressionismo, né? O impressionismo vai trabalhando com aquilo que a gente chama de a lasquinha cor, né? Ou a pintura pontilhista. A pintura pontilhista, que é feita por pequenos pontinhos, né? Que é essa daqui do seu Ra, que é um neo-impressionista, né? Essas pinturas feitas por pequenos pontinhos, né? Elas são o prenúncio daquilo que a gente chama de pixel art. Se você olhar uma pintura dessa daqui de pertinho, você vai ver que elas são formadas aí por milhares e milhares de pequenos pontos, né? Quer ver? Vou abrir uma aqui para vocês, ó. Ela é formada por pontinhos assim muito minúsculos. Olha, se a gente aproximar, ó, dá para ver que são vários pontinhos. Estão vendo? Então essa pintura impressionista acaba prenunciando, por exemplo, a arte do computador que nós temos hoje. Por isso que a gente fala assim que é indissociável a arte de tecnologia, né? O que dizer, por exemplo, né, gente, dos artistas que hoje trabalham com coisas muito atuais, como, por exemplo, hologramas, né? Então você pode digitar aqui, ó, arte hologramas, ou mesmo vídeo arte, você vê vários artistas que trabalham com hologramas, né? Artistas que conseguem, né, trabalhar com as figuras hologramáticas, né? Olha, tem até um circo aqui que faz apresentação de animal e nenhum animal aqui é real, como esse elefante aqui, ó, é todo feito de holograma. Então, meninos e meninas, é isso que vocês estão vendo aí, ó, né? Isso daqui é o que a gente chama aqui de o casamento da arte com a tecnologia. Sempre é importante, isso dá para a arte um status de ciência. A arte ela sempre avança através dos materiais e técnicas que ela usa em cada época de sua manifestação. Tá certo? Meninos e meninas, é isso. Um abraço para vocês. Até mais, viu? Tchau, tchau. Gostaram? Muito legal, né? Que o Augusto coloca aí. E hoje a tecnologia está presente em tudo, pessoal. Em tudo. E na dança, na música, no teatro. Hoje a gente consegue fazer uma música sem precisar de uma pessoa física. Só que algumas empresas, algumas funcionalidades foram tiradas do ser humano para colocar a máquina. Você acha que isso é correto? Então, eu coloquei para vocês 4 questões, aonde a primeira diz o seguinte, de alternativa.
a tecnologia veio para transformar a arte e como foi que você vê a pintura que deixou de ser a principal forma de registro artístico? A. Com o surgimento dos hologramas. B. Com o surgimento da internet. C. Com o surgimento da fotografia ou com o surgimento dos computadores. A 2. Eu coloco um trecho de um texto para vocês aí sobre tecnologia e eu faço a seguinte pergunta. Baseado no texto, a tecnologia ter ganhado espaço nos dias atuais, a mão de obra humana acabou sendo cada vez mais ocupada pela máquina. Assim como a fotografia ocupou o espaço da pintura, a tecnologia está ocupando o espaço dos seres humanos, da mão de obra humana. Na sua opinião, os seres humanos podem ser substituídos pela máquina ou não? Você vai fazer uma pequena síntese aí, de umas 5 linhas, 10 linhas, tudo bem? Comentando a sua opinião sobre essa questão. Depois, a número 3. A palavra cinema tem o significado de, se você prestou bem atenção no vídeo que o Augusto fez, você vai conseguir responder essa pergunta de letra. Alternativa A, imagem tremida. B, imagem da criatividade. C, imagem em realidade. E D, imagem em movimento. Então, você vai marcar um xizinho nessa questão. E depois, a número 4. A pintura impressionista veio para atualizar a arte junto à fotografia. É a técnica que era feita com vários borrões de tinta sobre a tela e o papel. Estou afirmando isso. A pergunta: por qual motivo os artistas começaram a fazer esses tipos de manchas em suas pinturas? Letra A, porque os artistas tinham horas marcadas para integrar as suas obras. B, os artistas pintavam correndo e queriam entregar rápido, porque eles queriam representar a luz. C, os pintores não ligavam mais com a qualidade, sim com a quantidade de quadro que eles faziam. E a D, nenhuma das alternativas estão corretas. Essas daí são as questões. É só prestar atenção bastante aí no vídeo do Augusto que você vai conseguir responder. Pessoal, a tecnologia ela veio para nos auxiliar, mas temos que saber que nós conseguimos ser muito mais criativos, muito mais desenvolvidos do que a máquina. A gente tem que mostrar que a gente é melhor que ela. Então a mão de obra não pode ser desvalorizada. Nós temos que colocar as duas junções ao nosso favor, correto? A arte e a tecnologia, ela tem que ter uma união aí para fazer uma coisa bem bacana e bem legal. Pessoal, eu termino a aula aqui com uma frase do fundador da Pixar, que é: a arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte, do John Lasseter. Pessoal, incrível essa frase, termina aqui bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo. Leiam com atenção o PDF, prestem atenção, assistem de novo se não entender. Estou aqui para sanar as dúvidas, podem mandar mensagem. Essa questão da arte e da tecnologia, ela ainda vai muito longe, porque a tecnologia está cada dia mais avançando e a arte ela nunca vai morrer. Tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa semana. Fique com Deus. A gente se vê na próxima. E beijinho. Até a próxima.